Você começa algo super empolgado, decide treinar uma nova habilidade, ou entra pra academia, ou começa a fazer uma meditação, uma yoga, super entusiasmado com esse início, mas depois de um tempo parece que a coisa desanda. Pra onde foi aquela empolgação toda? Cadê? Nos primeiros dias tudo vai bem, mas aí vem a rotina, o cansaço, a falta de tempo, a sensação de que você não tá fazendo certo, ou que não tá funcionando, você começa a ficar desacreditado, começa a pensar que talvez isso não seja pra você, que não nasceu pra isso, que não nasceu pra ter disciplina, um monte de pensamento vem na sua cabeça. Mas se eu disser que isso não é um problema seu, não é uma fraqueza sua, que talvez você só não tenha sido ensinado como funciona de fato o seu cérebro, a sua alma, quando você tenta mudar alguma coisa. Existe um ponto em que você para, que eu durante muito tempo parei nesse exato ponto. Quando você aplicar o que eu falar hoje, você pode ficar até assustado do quão perto você estava, ou até mesmo do quão perto você está atualmente nesse processo que você está buscando de mudança na sua vida. Se você não me conhece, eu sou o André Guilhom e eu acredito que autoconhecimento, ciência e fé precisam caminhar juntos nesse processo de transformação pessoal. A evolução pessoal não é um evento mágico, é um processo. É lento, invisível e muitas vezes solitário. E não existe nada que você possa fazer quanto a isso. A maioria desiste porque quer sentir logo o resultado, quer que o mundo aplauda logo, quer conseguir atingir o que está sonhando já há muito tempo. Mas as pessoas que de fato conseguem mudar alguma coisa, atingir algum objetivo, fazer uma coisa diferente, elas antes começaram e repetiram, até que a transformação de fato acontecesse. Como a gente falou no início, quantas vezes você começou algo super animado e parou no meio? O ciclo é sempre o mesmo: entusiasmo, esforço, platô, frustração e desistência. E é no platô que tudo desmorona, parece que nada está funcionando, mas é no platô que o corpo, a mente e o espírito estão se transformando, estão se reprogramando. Você acha que parou, mas as coisas estão em transformação nesse momento. O seu cérebro funciona por padrão. Ele ama repetir. O que você faz com frequência, ele automatiza. Não importa se é bom ou se é ruim. É por isso que mudar é tão difícil. Você está tentando lutar contra conexões neurais antigas e profundas, mas também é por isso que mudar é possível. Naquele momento do entusiasmo, o seu cérebro libera bastante dopamina, que é um neurotransmissor associado à motivação e à recompensa. É como se tivesse alguém te dando uma moral ali, te apoiando. Vambora, tô contigo. E você vai, né? Super motivado. E o detalhe é que a dopamina é muito sensível à expectativa de recompensa. Ela sobe muito rápido quando você acredita que o que você vai fazer vai retornar uma coisa muito legal para você. Mas se o retorno não vem e os resultados não são visíveis, ela cai também muito rápido. E aí que todo aquele entusiasmo, vai embora. Então você começa super empolgado, no início parece que a evolução é rápida, né? Mas depois de um tempo, a evolução vai dar uma estagnada, é a fase do platô, e aí como o corpo começa a sentir que está estagnado e os resultados não vêm, a dopamina cai. Mas o mais curioso é que mesmo sem resultados externos claros, a transformação está acontecendo. Mudanças estão acontecendo por dentro. O seu cérebro está reorganizando suas conexões, novos caminhos neurais estão sendo gerados. Essa fase é lenta e silenciosa. O nosso cérebro, que gosta de recompensa rápida, não sabe lidar muito bem com isso, sabe? Um exemplo legal é pensar numa plantinha. Quando você vai plantar uma plantinha lá, botar uma semente, demora um tempo para ela germinar, para ela aparecer. Às vezes demora poucos dias, outros demora até mais de semanas, né? Então se você for olhar um dia depois, uma semana depois, pode ser que você não veja nada. Aí você vai pensar, não funcionou. Não, tem coisa acontecendo ali. É assim com a gente. A nossa transformação está acontecendo, só não está visível. E além disso, o nosso cérebro é uma máquina de economizar energia, né? Tudo que existe, esforço prolongado, disciplina, tomada de decisão, automaticamente classificado como algo custoso pelo cérebro, sabe? E a parte do cérebro que cuida do planejamento da disciplina, que é o córtex pré-frontal, ele é muito exigida nesse momento. E ele se sobrecarrega facilmente. Quanto mais ele se sobrecarrega, mais difícil é manter a consistência, mesmo que a sua intenção ainda esteja lá. Existe um ritmo natural para as mudanças cerebrais. No início, as coisas são mais superficiais e rápidas. Você cria ideias, visualiza um futuro melhor e se sente super empolgado. Isso é a fase da empolgação impulsionada pela dopamina. Mas a mudança real, aquela que reestrutura padrões comportamentais e mentais, ela acontece na segunda fase. Essa fase é lenta, exige constância, repetição, paciência, e é exatamente aí que a maioria das pessoas desistem, porque não vê prazer imediato, não vê mudanças externas visíveis, mas a pessoa não consegue visualizar e entender que a transformação está ocorrendo, mas está ocorrendo internamente. A ciência já mostrou que o cérebro, ele é plástico, ele muda, mas ele muda com repetição, com consistência. Depois que essa ficha toda caiu para mim, eu comecei a botar em prática algumas coisas que em outras épocas eu desistia facilmente, justamente porque eu não via essa mudança no platô. Por exemplo, eu comecei a tocar violão. Eu tinha um violão que eu comprei 10 anos antes de eu começar a tocar. Ele sempre ficava lá pendurado na parede e eu não sabia tocar violão. As pessoas chegavam na minha casa e perguntavam, pô, você toca?
eu falei, putz, ainda não, tá aí de enfeite. Pô, passei 10 anos com o violão pendurado e não sabendo tocar. Aí eu comprei o curso da internet e comecei a tocar, comecei a botar em prática e pensei, eu vou estudar sem parar e vamos ver o que acontece. Teve um momento que eu senti o platô, teve um momento que eu pensei assim, putz, daqui não tô evoluindo mais, foi tão rápido, e agora não tô evoluindo mais, mas eu continuei persistente, treinando, repetindo e fui evoluindo. Hoje eu não sou, óbvio que eu tô longe de ser um músico, mas eu estou muito feliz com o que eu toco hoje. E pensar que eu era um super frustrado um tempo atrás, que eu não sabia nem pegar no violão direito. E outro objetivo meu era estudar inglês, aprender a falar inglês. Eu estudo inglês desde que eu era pequeno, fiz de N curso, escola, curso, e nunca consegui aprender de fato a falar inglês, a escutar, né? E aí eu comecei a fazer um curso, depois eu comecei a fazer conversação, e fiquei 2 anos, quase 2 anos e meio, conversando toda semana. Gente, mudou de uma forma absurda. Hoje eu escuto de um jeito que eu fico assim, extasiado. Só de escutar eu penso, putz, entendi tudo, consigo me comunicar. Claro, não sou um mega fluente de falar inglês, mas hoje eu me consigo comunicar de uma forma que eu nem sonhava antigamente. E tudo isso começando, repetindo, consistência. Quando vocês sentirem que chegar nessa fase que parece que não está evoluindo mais, é o momento de continuar, buscar motivação para continuar, porque é aí que de fato você está se transformando, está indo para o segundo nível, que você antigamente não ia. Eu não sei se todos conhecem o Hélio Couto, que é um autor e escritor brasileiro, né, que fala sobre autoconhecimento, espiritualidade. Ele traz uma visão interessante. Ele diz que tudo que a gente começa a fazer com consistência, em 5 anos, você vira profissional naquilo, você vira referência naquilo. 5 anos é muita coisa de fato, mas assim, e eu tô falando que em 2 anos e alguma coisa aí, eu dei um salto muito grande em inglês. Se eu continuar estudando 5 anos inglês, provavelmente eu vou estar num nível de fluência super alto. Então a gente tem que continuar, pega, traça o objetivo e vai, e não para. Eu acredito tanto no que eu estou falando aqui, que não tem só relação com a minha vida pessoal. Tem muita relação, isso tudo, com a minha vida profissional. No meu trabalho, eu sou consultor de TI, tem um conceito da gente buscar fazer mudanças evolucionárias e não revolucionárias. Então, um dos meus objetivos é ensinar os meus times a evoluírem e não fazerem uma revolução. Que mudanças abruptas, elas não funcionam. É muito difícil a gente fazer mudanças abruptas e elas conseguirem emplacar. Então, de pouquinho em pouquinho, experimentando, a gente vai evoluindo. Evolucionárias, não revolucionárias. Esse ensinamento tem no livro que eu gosto muito também, que é no livro chamado Hábitos Atômicos, de James Clear. O livro fala muito sobre isso, que você não pode dar uma guinada de 180 graus na sua vida. Você tem que ir de 1% em 1%. Logo no início do livro, ele vem com um ensinamento que é o que a gente falou aqui agora. Pequenas mudanças geram grandes resultados. E o livro também tem outra frase que virou uma chave para mim, sabe? Você não muda pela meta que você cria, você muda pelo sistema que você sustenta. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a gente às vezes quer criar meta, sabe? Para coisa que você nem criou, para uma sistemática, pela rotina, um hábito que você nem criou. Então a gente se frustra. Então a ideia é a gente primeiro criar o sistema, criar a engrenagem, criar aquela rotina. É o principal que a gente precisa, criar a rotina. Não traça meta no momento do entusiasmo, sabe? Não faz isso porque você acaba até se frustrando bastante. No meu caso, eu fui fazendo isso, meditar 1 minuto por dia, estudar 15 minutos de inglês 2 vezes por semana, estudar violão 3 vezes por semana. Então eu fui mantendo isso, eu fui sustentando isso, eu agarrei isso com unhas e dentes e não negociei isso. E, consequentemente, eu fui evoluindo, e quando eu fui ver, tinha dado um salto enorme em tudo que eu estava me propondo a fazer. Esse livro é um verdadeiro manual prático, sabe? Super legal, eu super indico que vocês leiam. E esse aqui, ó, é um outro livro absurdo, né? O Poder do Hábito. É um livro super conhecido, tá até velhinho, tem um tempão já ele, já até molhou, pegou chuva ele, coitado. E esse livro tem tudo a ver com o nome. A ideia dele é o poder que um hábito tem de transformar a nossa vida e também levar a gente à ruína. O livro ele fala que tudo que a gente faz geralmente é automático, desde escovar os dentes até sabotar os nossos próprios planos. E traz o loop do hábito. Gatilho, rotina, recompensa. Sei lá, gatilho. Tô estressado. Qual é a rotina? Vou comer um doce. Vou ficar aqui na rede social 1 hora aqui vendo rios. Qual é a recompensa? Um alívio, um descanso, uma sensação de alívio, né? E o livro traz também que a gente não precisa necessariamente se livrar de um hábito ruim. A gente pode substituir esse hábito ruim. Por exemplo, a gente acorda todo dia e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e ficar ainda na cama, mexendo lá em Reels, mexendo no Instagram, essas coisas aí.
né? Que tal a gente colocar lá na nossa cabeceira da nossa cama um caderninho de anotações? Então, quando a gente acorda, em vez de pegar o celular, a gente vai pegar o caderninho para anotar algum insight, fazer alguma coisa. Então, deixar um caderninho de oração, um caderninho de mensagem edificante. Em vez de pegar o celular, pegar o nosso caderninho de leitura para a gente ler a mensagem do dia. É um novo hábito. Pode tentar fazer essa substituição saudável aí. Um outro exemplo, quando bate aquela ansiedade, vai lá e come uma besteira. Que tal a gente deixar algumas frutas já cortadas, coloca na geladeira, então quando bate aquela ansiedade, a gente já pensa, opa, tem as minhas frutas para comer ali. É uma leitura transformadora, cheia de coisa bacana, cheia de histórias reais. Tem uma história muito legal, um case muito bacana da Starbucks nesse livro, que vale muito a pena ler. Os links para esses dois livros estão nos comentários fixados. Se você tiver interesse em adquirir um desses livros, se puder comprar para os nossos links aqui, ajuda bastante a gente. Mas espera aí, André, você começou falando o vídeo sobre como eu posso mudar, como eu posso terminar o que eu começo, como eu posso superar esse platô, mas de repente começou a falar de hábito. É claro, porque está tudo conectado. Eu não consigo fazer você colocar em prática essa resiliência de superar esse platô, superar essa queda da dopamina, sem te mostrar a importância de estudar sobre hábitos, sem te mostrar a importância de que você precisa ter atenção para os seus hábitos. E eu gostaria até de trazer uma sugestão para que você faça um exercício para superar esse platô. Vamos imaginar que você queira tocar violão, por exemplo. Pega lá um caderno ou uma planilha de Excel, o que você desejar, passa uma linha horizontal e coloca os marcos desse aprendizado, as coisas que você quer alcançar. Bota lá 10, 15, 20 marcos, aí você escolhe. Quero tocar violão, aí você bota lá o marco lá 1, sei lá, trocar entre 2 acordes, tocar minha primeira música. E conforme você vai estudando, você vai tentando identificar que marco você já alcançou. Que com o passar do tempo, a gente tem a tendência de achar que não está evoluindo. E se você tem um controle como esse com os seus marcos, você consegue ir marcando tudo que você já conseguiu alcançar. É uma forma de você visualizar a sua evolução. Então, se você chegou até aqui, talvez seja a hora de olhar com mais carinho para a sua caminhada, com mais gentileza para a sua caminhada. Você só precisa continuar, só que do jeito certo. O potencial você já tem. Se esse vídeo fez sentido para você, ou se eu te ajudei de alguma forma, eu agradeceria enormemente se você curtisse o vídeo, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo também com aquele amigo seu que sempre diz que isso não é para mim, isso é difícil, eu não tenho dom para isso. Talvez esse vídeo tenha sido feito exatamente para essa pessoa. Superar esse platô junto com a atitude que eu contei no vídeo que está no card em algum lugar dessa tela aqui, são os dois principais pilares que você precisa para começar a ver a sua vida decolar. Muito obrigado e até a próxima!